Vamos compartilhar a palavra do Senhor, sem mais delongas. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo de número 1, Paulo diz assim: Paulo, que é servo de Cristo Jesus, que é chamado para ser apóstolo, que é separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, a respeito do seu Filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de Santidade foi declarado Filho de Deus com poder, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, o nosso Senhor. Por meio dele, por sua causa, recebemos a graça e o apostolado, para chamar dentre todas as nações um povo para a obediência que vem por meio da fé. Bom, quem escreve essa carta é o apóstolo Paulo, e algo muito interessante é nós olharmos para a vida de Paulo, né? A primeira vez que Paulo é mencionado nas Sagradas Escrituras é lá em Atos, no capítulo de número 7, o texto bíblico diz que ele é um jovem e ele está consentindo na morte do primeiro mártir da igreja, Estevão, após uma discussão de cunho teológica com os fariseus e as autoridades judaicas de sua época. O texto bíblico diz que Estevão é arrastado para fora da cidade e ele começa então a ser apedrejado, e as suas roupas, as roupas que ele vestia, que haviam sido arrancadas, são depositadas aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso. Essa é a primeira vez que Saulo aparece na Bíblia. Ele é perseguidor da igreja e, como diz o pastor Márcio, seus olhos estão injetados de fúria, injetados de sangue, com o desejo de perseguir e matar os cristãos. A segunda vez que o seu nome aparece é em Atos, capítulo de número 8, versículo 1 e 2. O texto bíblico diz que ele já não é mais apenas alguém consentindo na morte do primeiro cristão, mas agora Saulo se tornou então o protagonista por uma grande perseguição que se dava na direção da igreja, espalhando os cristãos de Jerusalém para a direção da Judéia, Samaria e os levando até mesmo até os confins da terra, a terra dos gentios. O texto diz que Saulo tinha em suas mãos cartas dos principais dos sacerdotes para perseguir os cristãos. E no capítulo 8 de Atos, o texto bíblico diz então, no capítulo 9, que Saulo está indo em direção a Damasco, a capital da Síria, para prender, torturar, matar cristãos. E ali então ele é alcançado pelo Filho de Deus, ele é alcançado pelo Senhor Jesus, que se apresenta a ele dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E o texto diz que Saulo então, ele volta os seus olhos para cima para ver quem está ali falando, e ele, impossibilitado de enxergar por causa da luz, ele diz: quem és tu, Senhor? Quem é que está falando comigo? E então ele ouve a voz lhe responder, a voz do Senhor Jesus: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Talvez você esteja aí convivendo com uma pessoa no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de estudo ou no seu ambiente familiar que você pensa que é impossível que essa pessoa seja alcançada pelo Filho de Deus. Mas Saulo, ele é o exemplo para nós de que mesmo uma pessoa tomada de fúria, mesmo uma pessoa tomada de ira, mesmo uma pessoa que é opositora à fé cristã, ela pode sim ser alcançada pela graça de Deus, ela pode ser transformada, e mais do que isso, ela pode se transformar num testemunho belíssimo da graça de Deus. Um dos pastores aqui em Belo Horizonte, muito querido, muito amigo meu, o pastor Davi Lago, ele teve a oportunidade de ver nesse ano uma das jovens que liderava o movimento ateísta aqui de uma das universidades em Belo Horizonte se converteu ao Senhor Jesus, e há poucos dias atrás, essa jovem estava no púlpito da sua igreja, no púlpito da igreja desse pastor querido, testemunhando da graça de Deus. Deus pode fazer isso, Ele pode quebrar corações, Ele pode transformar vidas, Ele pode causar uma revolução na vida de pessoas. Então, ainda que o seu marido pareça tão resistente ao Evangelho, ou o seu filho pareça tão resistente aos princípios cristãos, creia, o Senhor Jesus pode alcançar, quebrar e transformar o seu coração. Mas de uma forma muito especial, o que eu queria deixar com você aqui hoje é essa afirmação de Paulo, que ele foi alcançado pela graça de Deus. Perceba, Paulo não diz que ele alcançou a graça de Deus, mas ele diz que ele foi alcançado pela graça de Deus. Apesar de Paulo ter na sua história esses momentos tão difíceis, em que ele se tornou agressor, ele se tornou assassino de alguns cristãos, a história dele é também marcada de
boas qualidades. O texto bíblico vai dizer para mim e para você em Filipenses no capítulo 3, que ele era hebreu de hebreu, que ele era circuncidado ao 8º dia. O texto bíblico vai dizer que quanto à lei, quanto à justiça, quanto ao zelo da lei, ele era perseguidor da igreja, e quanto à justiça da lei, ele era irrepreensível. Paulo também aponta um pouco dessas suas qualidades na sua carta aos Gálatas, no capítulo 1 e no capítulo 2. Mas apesar de ele ter essas boas qualidades e ter a sua vida também manchada com esses defeitos, Paulo diz que por mais que fossem as suas qualidades, ele jamais poderia alcançar a graça de Deus. Ele diz que foi a graça quem o alcançou, foi a graça quem veio ao seu encontro. E é exatamente assim que acontece comigo, é exatamente assim que acontece com você. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de nós, isso é um dom de Deus. Isso não vem das obras, para que ninguém se glorie. Paulo vai dizer em Efésios 2, o último versículo, a gente é salvo, nós somos tornados à imagem de Deus para produzirmos boas obras, as quais o Senhor preparou de antemão para que a gente possa andar nessas obras. Então nós somos salvos por causa da maravilhosa graça de Deus que nos alcança, ainda nesse estado caótico em que a gente se encontra, impossibilidade de fazer qualquer coisa para que a graça possa alcançar a nossa vida, alcançar o nosso coração. E o texto bíblico vai dizer para mim e para você que a mesma graça que alcançou Saulo para que ele fosse salvo, também é a graça que o assegurou, é a graça que deu a ele capacidade, potência, para que ele fosse um apóstolo do Senhor Jesus Cristo. Porque a graça que nos salva também é a graça que nos capacita. Talvez você pense que a graça de Deus foi suficiente para te salvar, mas que ela não é suficiente para sustentar o teu testemunho cristão. Talvez você pense que ainda é necessário que alguma outra coisa aconteça para que você receba uma potência maior, para que você possa dar testemunho da graça de Deus. Mas não é isso que Paulo diz. Paulo diz, a graça que me alcançou, ela é suficiente também para me capacitar, para ser quem eu sou. O que eu sou é exatamente fruto da graça de Deus. Não é fruto da minha habilidade intelectual, não é fruto da minha habilidade comunicativa, não é em função do grande acúmulo de conhecimento que Saulo de Tarso tinha devido aos muitos anos de estudo. Não, ele diz, olha, o que eu sou, o que eu tenho, o que eu faço, a forma como eu vivo é resultado da habilidade e da suficiência da graça de Deus que tem me capacitado. Deus tem essa graça para mim e para você. Ele tem derramado essa graça sobre nós, uma vez que o seu Espírito veio habitar em nós, uma vez que agora nós somos casa de Deus, somos salvos por meio da graça. Olha, essa mesma graça ela te capacita, você não precisa andar mais como você andava outrora. Sabe, salvação não diz respeito apenas a mudarmos o vínculo social que estamos agora participando, né? Não é deixar de fazer parte daquela roda e passar a fazer parte de uma outra roda, e nem passarmos a falar de uma forma completamente diferente, como diz as pessoas, começarmos a falar o evangelicalismo ou o evangeliquez. Não. Sermos salvos e sermos agora capacitados pela graça é para que a gente possa ser pequenos Cristos, sermos como Cristo, na nossa forma de pensar, na nossa forma de falar, na nossa forma de ser e na nossa forma de agir. Sabe que assim como Paulo, eu e você, a gente possa nesse dia, a gente possa se apropriar dessa graça de Deus para que a gente possa viver da forma como o Espírito Santo espera que a gente viva para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eu quero orar com você, orar para que Deus possa abrir os seus olhos. Talvez você tenha lutado com tantas situações na sua vida e você pensa não conseguir vencer porque lhe falta a graça de Deus. O apóstolo Paulo, esse mesmo Paulo, ele diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, né, as palavras do Senhor ecoando a ele enquanto Paulo estava ali orando por causa do seu espinho na carne. O texto bíblico diz que Jesus então aparece a Saulo e diz, Saulo ou Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque quando você é fraco, então é que você é forte. Sabe, que Deus possa nesse dia nos alcançar com o seu poder, com a sua graça, com a sua unção, com a sua potência, a fim de que as nossas vidas sejam transformadas em nome de Jesus.